Olá, boa noite, galera do Face. Aqui Bispa Fê Hernandes de volta com a minha fiel escudeira, Rose. Como é bom estar aqui de volta, e eu tô mais feliz ainda, sabe por quê? Porque os nossos estudos estão tendo muita repercussão. Que repercussão é essa? É de salvação, é de vida, é de transformação de pessoas, é de tudo aquilo que me faz mais feliz, que é ver vocês vencendo. A gente começa agora a nossa quinta aula falando sobre sentimentos tóxicos, sobre suicídio, espíritos de morte, como você quiser chamar. Mas a gente vai começar agora, e se você tiver perguntas ou se você estiver pensando em suicídio ou conhece alguém que está em estado profundo de depressão, compartilhe esse link, porque a nossa conversa agora vai ser franca e aberta. Amém? Bom, vou começar a nossa sessão de hoje dando alguns dados para vocês sobre o suicídio, né? Então vamos lá. O suicídio é um problema de saúde pública mundial. A cada 40 segundos, nessa conversa que a gente teve agora, uma pessoa se suicida no mundo. As estatísticas são pior quando a gente entende que uma pessoa que se suicida é a ponta do iceberg de toda uma cadência. A cada uma que se suicida, 3 tentam o suicídio, a cada 3 que tentam, 5 já estão planejando a sua morte, e de 5 que estão planejando, 17 pensam constantemente em tirar a sua vida. E eu quero começar fazendo essa pergunta franca, como aqui, né, a gente, pouco provável que você saiba quem está aí acompanhando, eu quero saber, você já pensou em suicídio? Você pensa em tirar a tua vida? Esse é um pensamento constante nas tuas ideias e nos teus sentimentos? Se sim, fica comigo que hoje nós vamos falar abertamente sobre esse assunto, sem tabus. Eu vou te falar dentro daquilo que são mitos, caminhos de saída, e vou te falar também, ao fim dessa sessão, quais são os pilares espirituais que vão te sustentar nessa caminhada. Então, dado todos esses dados, que o Brasil é o 8º país no mundo, no ranking mundial de suicídio, infelizmente. E a gente vai falar de alguns sintomas. Como é bom para mim separar um tempo, sabe, Paty? Tranquilo, que a gente multiplica isso, mas principalmente para a gente estar em comunhão. Porque cada vez que o Senhor fala conosco, a voz dele nos tira de um lugar de morte. De um lugar de morte. E falando de morte, tá tudo fora do que eu planejei, mas eu amo ser conduzida pelo Espírito Santo. Sempre foi assim. A passagem de morte que mais me marcou na minha caminhada cristã foi um dia quando eu li Maria Madalena procurando Jesus. E ela, desesperada, tinham matado o Deus dela, tinham pendurado numa cruz, chibatado, e ela não podia, se ela ficasse perto, eles matavam ela também. Ela precisou se afastar. E quando deu o tempo, ela foi desesperada no cemitério, ela queria ver o corpo de Jesus, e ela estava ali, e de repente um jardineiro fala para ela: por que você está procurando vida no meio de morte? E ela não entendeu. Ela falou: Senhor, eu quero o meu Jesus, o meu Senhor. E aí ele falou: eu estou aqui, eu ressuscitei. Agora vai e anuncia a ressurreição. O dia que isso entrou no meu coração, eu entendi que Deus confiou a nós mulheres anunciar a ressurreição. Jesus aparentemente não chamou nenhuma mulher para ser apóstolo, mas ele chamou nós mulheres para anunciar a ressurreição dele.
E ele confiou nelas para dizer, ele ressuscitou, ele ressuscitou. E elas saíram anunciando, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. E aquilo que era o choro delas, aquilo que era a tristeza delas, se transformou no motivo da maior alegria delas. E isso foi concretizado quando de Páscoa, foi Páscoa, né, que Jesus foi morto durante uma Páscoa, e no dia de Pentecostes, depois de 40 dias reunidos, eles receberam o Espírito Santo de Deus. Então a morte, ela vai tomando conta da gente quando o Espírito Santo vai diminuindo o espaço dentro de nós, né? E a Bíblia, ela é muito clara, ela fala, quando a gente se inclina para as coisas da carne, a gente atende aos pensamentos, aos sentimentos, ao entendimento carnal. Agora, quando a gente se inclina para as coisas do Espírito, a gente começa a entender as coisas de uma maneira espiritual. E foi exatamente isso que aconteceu com elas. Na carne, elas estavam em luto, mas no Espírito elas entenderam algo. O poder de ressurreição em vida está em mim para que eu anuncie que existe um poder mais forte que a morte. Então, eu vou começar assim, com essa palavra, porque o suicídio é um espírito de morte que entra na vida das pessoas, e ele é uma grande destruição daquilo que é a obra divina. Qual que é o maior dom que Deus dividiu? Depois que ele nos formou, ele soprou vida. Ele soprou vida. Então, uma partícula que estava dentro dele, que quando ele soprou, aquilo invadiu o homem. O homem foi feito do barro e faltava uma partícula divina. E o Senhor soprou, ele nos animou, ele nos deu ânimo de vida, fôlego de vida. Qual que é a maior conquista, né, que o diabo tem quando ele consegue fazer com que a gente não dê mais valor nisso, né? E o suicídio, ele é fruto de uma dor desesperada. Quando você convive com uma dor por muito tempo, muitas vezes, é como se o diabo pintasse um quadro horrível na frente da pessoa, e a pessoa busca uma solução definitiva para um problema que, apesar de ser intenso e dolorido, ele é passageiro. Porque a própria palavra diz, não existe mal que se perpetue, né? Então é uma questão de tempo da gente vencer. E é nessa perseverança que a perseverança produz esperança, a esperança, a experiência, a fé, e essa não nos confunde. A gente nunca, vem pastor Oliveira, a gente nunca vai ser confundido, a gente nunca vai ser envergonhado quando a gente crê. Por quê? Porque a Apocalipse fala assim, cada vez que você crê, você está clamando por justiça pela tua vida. Então, cada vez que a gente crê, a nossa fé, ela nos é imputada por justiça. O que é isso? Diante do trono do Senhor, quando o diabo vai nos acusar, porque ele é o nosso acusador, tem a nossa justiça. Ele creu, e isso clama por justiça. Quando o diabo vai trazendo desesperança, desilusão, desencantamento, o que acontece com a nossa fé? Ela vai se enfraquecendo, né? E às vezes a gente fala, puxa, mas eu tenho pouca fé. Não importa. Jesus falou, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é tudo que eu preciso. Mas a matéria-prima do milagre é a fé. É o maior desafio da vida cristã. É o princípio, é o começo de tudo, é o mais simples e o mais desafiador. Porque a gente conseguir crer quando a gente está aqui juntos é bom, porque eu sei que você está crendo, eu sei que a Rose está crendo, eu sei que a Elô está crendo, eu sei que o pastor está livre. Então aqui eu estou num ambiente de fé e eu me sinto forte para crer. Mas quando eu estou fora do meu bando, da minha família espiritual, que eu estou sofrendo adversidade, que eu estou sofrendo oposição, que eu estou sendo atacado, e o diabo não brinca em serviço,
aí é a hora que a nossa fé está sendo colocada em prova. E aí é o grande desafio da vida cristã, de você continuar crendo, apesar dos teus sentimentos, apesar daquilo que você está enxergando, porque sempre o que a gente enxerga, o diabo é o pai da mentira e ele é terrorista. Ele consegue pintar o quadro do inferno na tua frente. E é muito difícil você dizer que aquilo não é verdade, porque é convincente. É convincente. E aí ele fala, não, você tem que racionalizar. Não, eu tenho que saber qual é a minha realidade, amém. Mas eu preciso saber que na minha vida existe a interferência de um Deus verdadeiro. Existe, né? Então eu quero que rapidamente a Rose conte pra gente o que aconteceu nessa semana, como Deus transformou um grande medo, uma grande destruição, numa bênção que Ele já tinha reservado. Mas não era do jeito que a gente pensa. Nunca! Aqui vai um recado, Deus nunca faz do jeito que a gente quer, porque Ele é Deus, né? Não é a gente que vai falar pra Ele como é que faz, né? Acho que Deus fala, você tá achando que você é quem? Você vai me dizer como é que eu faço milagre? Fala, Rô. Vem aqui contar, Rô. Não tem graça, né? Bem, na verdade, o medo que eu passei mesmo foi porque sofreu um acidente de carro. Do nada. Do nada, e ao mesmo tempo que esse acidente aconteceu, a pessoa se mandou, né? Fugiu, bateu o carro e fugiu. Até então eu fiquei, chamo polícia ou não chamo? Pelo problema da carteira de motorista. E até o medo de falar, chamo, às vezes eu tô até no prejuízo. Exato. Poderia ter surgido corte, ticket, tudo que você imaginar que pesaria bastante. Aquele né? momento, o mundo caiu em cima da tua cabeça, Rô. Bastante. Era um momento de desespero, claro. Muito preocupada. Claro. Aí fui pra casa, parei, pensei e falei assim, olha, eu falei com Deus, eu falei, aqueles dias que eu estou ali na igreja, a palavra que vem do altar, que o Senhor me alimenta, não é em vão. Amém. Ela é verdadeira. Então o Senhor trabalha na minha vida e me orienta. Foi aí que eu comecei a ter todos os passos. E aí eu acionei meu seguro. Você foi embora? Foi pra casa dela. Em casa. Aí acionamos o seguro. O seguro não me questionou nada. Quando eu levei o carro deu uma perda total do carro. Perda total no carro e não aconteceu nada. Nada. Nem um fio de cabelo dela e do marido que estavam Nem juntos. o pescoço doeu. Nada. Né? Dói, né, Rô? Nada, Rô. Nenhuma dor no corpo. E a corpo. pancada foi muito feia. Eu imagino para dar perda total num carro. E aí nós perdemos o carro. E aí o teu carro é teu meio de trabalho, não é? Meu carro é tudo. É meio de transporte, é escritório, é trabalho, é o ministério, tudo, é ministério, tudo. É aqui na história da igreja. Aqui na Flórida você não vive sem um carro, porque é tudo muito longe. Exatamente. Então com isso consegui também um carro alugado pelo seguro. Que já era outro desafio. Já era outro, exatamente, já era outro desafio pelo problema da carteira expirada. Então tremendo. Só um milagre. Isso é tremendo. Um milagre a cada dia. Tô completamente milagre. O carro era que ano, Rô? O carro era 2007. E era rodado? Já estava com a milhagem alta. Apesar de ser um carro legal, confortável, bonitão. Mas quando eu trabalho com carro, eu rodo que... demais. Milhagem veio que veio, né? Quando eu comecei a verificar o preço do carro na internet, eu falei assim, opa, esse carro não vou conseguir $5.000. Se pagar bem, vão pagar Se pagar bem, até mesmo pela situação que ficou o carro. Aí, então, eu falei assim, Ivan, não sei o que vai acontecer, mas tá na mão de Deus. E quando eu fui no seguro, que o rapaz avaliou o carro, ele me surpreendeu. Quando eu cheguei lá, $10.000. Seguro de Deus. O seguro me pagou $10.000. Quando vai ser a janta? E agora, a Rose
está com o carro da Lincoln, que já era o carro dela. Só que 8 anos mais novo. 2015 agora. 2015. 2015. Simplesmente Não, um quase seminovo. Modelo 2018. Modelo 2018, 2015. Desculpa, I'm Deus sorry. é Deus é fiel. fiel. É a prosperidade de Deus sobre a vida dela. Então, aquilo que aparentemente veio para Parecia destruir. ser destruição na vida da gente. O que era, na verdade, Rô? Era a bênção que vinha do Senhor. Você ia imaginar algum dia? Jamais. Mas nunca. Não. Nunca. E eu vejo assim, Foi claramente que é a mão de Deus, é Deus trabalhando, porque não existe. Não bispa. teria como acontecer. E outra, a batida foi Na quinta-feira, né? E eu acionei o seguro na sexta-feira. na sexta. Que dia que você estava com o teu carro novo na mão? Na segunda-feira. Na segunda-feira ela estava com o carro dela zero na mão, seminovo, maravilhoso. É verdade. Isso é o que Deus faz. Ela não sabe a alegria que verdade. eu tenho. Eu sei. Ela não sabe o que acontece dentro do coração dessa bispa. Então a gente precisa falar sobre o suicídio de maneira clara, por quê? Porque até a Elô me falou outro dia, né? Aconteceu na tua família, né, Elô? Então, isso está acontecendo dentro das nossas famílias. Sem a gente imaginar que aquela pessoa que a gente está convivendo, que a gente conhece, está sendo assolada por esse sentimento. Então, por isso que a gente está dedicando essa aula, essa sessão, esse tempo para isso. Então, vamos entender alguns sintomas do suicídio, alguns sintomas para você que está ao redor de alguém que está sofrendo com tristeza, com desânimo, com depressão. Então, o isolamento é o primeiro sintoma. E também é um princípio espiritual, porque o que é presa fácil na natureza é aquele que está longe do bando. Então, a gente sempre fala, luta a gente vence dentro da igreja. Não existe esse negócio, eu tô com uma luta, então não vou na igreja porque eu tô com uma luta. Não. Luta a gente vence dentro da igreja, porque a hora que você se isola, você sai do bando, você se torna uma presa fácil. E quando vem o ataque do predador, quem que ele vai atacar? O bando ou a presa fácil? Vai atacar a presa fácil. Então a gente precisa ficar atento, porque o diabo sempre vai tentar nos trabalhar para que a gente se isole, ou por vergonha, ou por constrangimento, ou pela nossa incredulidade, ou por desânimo, ou até por intrigas que ele planta no meio, porque eu sempre falo, se o diabo conseguiu plantar, né? Foi uma ministração do meu pai quando ele implantou a célula no Brasil, que ele falou, se o diabo conseguiu plantar a divisão no céu, que ambiente mais perfeito que esse? Você acha mesmo que ele não vai plantar divisão dentro da igreja? Ele vai. mesmo. Ele vai. O papel dele é dividir. Então, é uma pena que pessoas se prestam a ser instrumentos de Satanás. Porque a gente precisa identificar. O diabo está me usando para quê? Para edificar. Porque no mundo espiritual, quem não ajunta espalha. Não tem conversa. Ou você ajunta, ou você multiplica a vida, ou você está espalhando. E aí você vai prestar tua conta com Deus. Mas a gente precisa saber que horas que a divisão foi plantada, porque a semente, ela é plantada de forma imperceptível. É uma palavra, é um olhar, é uma maneira que a pessoa... Ali o diabo plantou a divisão, você não percebeu. Só que quando você está fora da igreja, você saiu, aqui ainda nós temos culto só aos domingos e a nossa célula, a gente com longo tempo sem comunhão, infelizmente, aquilo está frutificando. A hora que você vai se alimentar da tua fé, tem joio no meio, não tem só trigo. E aí o teu alimento não é puro. Aí a força que você precisa, porque eu vou terminar essa aula falando, essa aula vai ser um pouquinho mais comprido, tá, pessoal? Fica aí junto comigo. Não vai ser muito com mais extensa, mas um pouquinho mais extensa. Eu vou falar como que Jesus, como é que Deus tratou o desejo, porque Elias pediu, ele falou, eu não sou melhor do que meus pais, me tira a vida. Ele queria morrer. E como Deus tratou o desejo dele de morte.
mesmo sendo um grande profeta, ele chegou no limite dele, não aguentava mais. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então, o isolamento é o primeiro sintoma. Cuidado, não se isole. Tenha amigos que são amigos de Deus. Tenha pessoas que têm um coração puro para Deus, genuíno, verdadeiro. Procure conviver com pessoas que estão no seu primeiro amor, pessoas que estão vivendo testemunhos, pessoas que não estão com águas paradas, mas que estão na dimensão do que é uma vida de fé. Isso vai te sustentar.